Bom, eu quero então falar com vocês sobre intercessão. Se você tem oportunidade de anotar, faça. Você só não pode fingir que está anotando e ficar no Instagram, nem no WhatsApp, nem no TikTok, nem no Facebook, nem no qualquer outra mídia social aí, tá bom? Intercessão é uma das coisas mais importantes que a igreja precisa viver. No entanto, é uma das coisas que a igreja menos vive. Talvez uma das pessoas que nós vamos conhecer que teve mais sucesso na vida cristã foi o apóstolo Paulo. E você vai perceber como que o apóstolo Paulo constantemente falava de como que ele orava pelas pessoas. Ele relata nas cartas dele: constantemente faço menção de vós diante de Deus. Constantemente. Então nós vamos aprender hoje o poder que existe para transformar não apenas a sua vida, não apenas a sua família, mas a redondeza de onde você vive, mora, trabalha, a sua cidade, como isso pode ser transformado através do poder da intercessão. Vamos começar lendo então 1 João 5,14, que diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Vamos ler em voz alta, vamos lá? E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aqui está um segredo, porque muitas pessoas não têm suas orações respondidas, porque não oram segundo a vontade de Deus. Um dos segredos para você ter oração respondida é você orar segundo a vontade de Deus, amém? Não adianta você ficar pedindo uma coisa que é contrária à vontade de Deus, que é contra a palavra de Deus, amém? Amém? Deixa eu acordar algumas pessoas, amém? Glória, agora você acordou, posso continuar pregando. Então, esta é a confiança que temos, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então é tremendo você saber quando você ora uma coisa que é a vontade de Deus. Por exemplo, você acha que é a vontade de Deus salvar a sua família? Então a Bíblia está dizendo que se você pedir, Ele te ouve. É profundo, nós vamos falar disso mais. Então nós precisamos aprender a pedir de acordo com a vontade do Senhor. Se pedirmos assim, Ele nos ouvirá. Agora, eu quero fazer hoje um pano de fundo aqui, colocar um alicerce sobre essa palavra que nós vamos falar aqui, que é Efésios capítulo 2, verso 1 e 2. Lê comigo em voz alta esse texto, olha aí. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Vamos prestar atenção nesse texto, olha o versículo 1 de novo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A Bíblia já nos ensina que o salário do pecado é a morte. Quando nós estávamos vivendo no pecado, espiritualmente nós estávamos mortos, separados de Deus, impossibilitados de nos relacionar com Deus, impossibilitados de ouvir a Deus, impossibilitados. Nós estávamos mortos espiritualmente, mas quando estávamos mortos, Ele nos deu vida. Mas nós estávamos mortos onde? Nos nossos delitos e pecados. Verso 2 diz: nos quais andastes outrora. Fala comigo, nos quais. Vou melhorar para você, fala assim, ó, nos meus delitos e pecados, nos quais eu andei outrora. Amém? Você parou de andar nisso, né? Parou não? Porque às vezes as pessoas gritam: Cristo me libertou. Libertou de quê? Da mentira, da prostituição, do engano, da avareza. Libertou mesmo? Dos vícios, da fofoca, da cobiça. E quando a gente fala Cristo nos libertou, a gente precisa saber de quê, não é verdade? Então aqui está dizendo: mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora. Não andamos mais.
Agora, muitas pessoas, aqui está o segredo que eu quero falar com você. Muitas pessoas acham que a conversão, quando alguém entrega a vida a Jesus, começa a servir a Jesus, muitas pessoas acham que é apenas algo que muda a opinião no intelecto. Aquela pessoa, não, ela mudou de opinião, agora a opinião dela é essa aqui, ela é uma pessoa que agora anda com Jesus, porque ela mudou de opinião, ela mudou de religião, ou ela mudou de pensamento. Isso é um erro, pensar que a conversão é apenas isso, e esse erro faz as pessoas quererem ficar convencendo o outro de se tornar cristão, porque ela acha que é só uma mudança aqui, e aí ela quer ficar convencendo, ela quer ficar falando e repetindo para ver se a outra pessoa se torna cristã também, você está entendendo? Mas é um erro, porque as pessoas acham que quem está no mundo e está vivendo no pecado, está vivendo no pecado só porque escolheu viver no pecado. É a opção dela, é o estilo de vida negativo, não é. O texto está dizendo: mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo a sua vontade. É isso que o texto diz? Não. Olha o que diz aí, está nos telões. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O que o texto está dizendo é que nós, quando vivíamos no pecado, assim como aqueles que ainda estão vivendo no pecado, nós vivíamos debaixo da regência desse espírito maligno que atua nos filhos da desobediência. Ele é quem está tentando, gerando as tentações, ele é quem está induzindo, seduzindo, ele é quem está manipulando a situação para deixar as pessoas na prática do pecado, para fazer das pessoas escravas do pecado. Você está entendendo? Esse príncipe da potestade do ar, esse espírito que atua nos filhos da desobediência, ele está manipulando a situação para que as pessoas se entreguem ao pecado, e a Bíblia diz que todo aquele que vive no pecado, todo aquele que peca, vive no pecado, ele se torna o que do pecado? Escravo. Então esse espírito quer escravizar as pessoas. Então nós temos que saber que quando nós estávamos no mundo, nenhum de nós tínhamos uma simples escolha de falar assim, a partir de hoje eu não peco mais. Era impossível. Por quê? Porque o escravo não tem força e domínio sobre si. Tem outro que manda nele. Você está entendendo? Por isso a Bíblia diz que Cristo é quem nos liberta. Ele é quem é o nosso resgatador. Porque esse escravo que está escravo do pecado precisa ser liberto do pecado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Glória a Deus, porque Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais nós andamos outrora, mas agora estamos livres pela graça, pela misericórdia de Deus. Amém? Então, amado, nós precisamos entender isso bem, para a gente saber lutar contra esse tal espírito que atua nos filhos da desobediência, saber lutar contra esse príncipe da potestade do ar. Isso é algo muito importante sobre o que eu quero falar aqui hoje, amém? O amém diminuiu quando eu falei de lutar contra o príncipe da potestade do ar, né? Amém? Então vamos ler agora 2 aos Coríntios capítulo 10, versículos 3 a 6. Vamos ler em voz alta? Vamos lá? Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então,
Lê comigo de novo o verso 4, lê em voz alta aí comigo, diz assim: porque as armas da nossa milícia, vamos pôr ênfase nisso? Fala de novo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofisma. Presta atenção, milícia é a guerra, tá? A batalha. Então, as armas da nossa batalha, fala comigo, as armas da nossa batalha não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. Põe a mão na cabeça e fala assim, ó, sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Você está preparado? Não cai da cadeira não. Agora, viu? Caia não, fique na cadeira aí. Presta que eu vou te falar, presta atenção. Se Deus está dizendo na sua palavra que Ele te deu armas, presta atenção nisso. Se Deus te deu armas, é melhor você acreditar que há uma batalha. Eu vou falar de novo. Acho que deviam até colocar isso na projeção, né? Se Deus te deu armas, é melhor você acreditar que há uma batalha. Porque Deus não vai te dar armas para enfeitar a sua parede. Se Deus te deu armas, é melhor acreditar que existe uma batalha. Agora, você é inteligente, pensa comigo. Você sabia que o tipo de arma que você recebe pode apontar para você o campo de atuação do inimigo? Por exemplo, vamos supor que eu te chame para lutar uma guerra. Aí chego aqui, a gente vai montar a estratégia da guerra, eu dou uma espada para cada um. Eu nem preciso falar muito. Você já imagina o tipo de luta que nós vamos ter, sim ou não? Agora, se eu chamo você aqui para a guerra, quando chega aqui, eu dou um lança-míssel para cada um. Você entende que mudou? Você vai atingir alguma coisa que está muito longe, alguma coisa que vai passar no céu, você tem que lançar um míssel lá. Você está entendendo? Se eu te dou um submarino, então você sabe que o seu inimigo está em outro lugar, provavelmente você vai ter que atingir um navio, alguma coisa do tipo. Então, a arma que você recebe, ela aponta imediatamente o campo de atuação do inimigo. Agora veja bem, aqui está dizendo que as armas são poderosas em Deus para destruir, fala comigo assim, ó, fortalezas, anulando nossos sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Presta atenção, querido, essas armas estão apontando para onde? Para onde que essas armas estão apontando? Onde estão os pensamentos? Hein? Onde estão as fortalezas, esses sofismas, esse cálculo que o homem faz contra Deus? Onde estão os pensamentos? Fala para mim aí. Na mente, querido. Na mente. Então guarde isso. O primeiro campo de batalha é na mente, na cabeça. Esse é o lugar que o diabo quer alcançar. Porque se o diabo conseguir alcançar isso na sua vida, ele alcançou o resto. Quando eu era jovenzinho, a gente achava que no futuro iam existir máquinas e robôs gigantes que iam lutar contra o homem. Certo? Já viu o Exterminador do Futuro, essas coisas, né? Se você não é das antigas, você não sabe, mas se você está
no meio dos 40 aí, você sabe do que eu estou falando. A gente achava que no futuro ia ter robôs gigantes que iam lutar contra o homem. Mas o que está derrubando o homem não são robôs gigantes, é isso aqui, ó. Bem pequenininho, né? A cabeça do homem está parecendo uma privada por causa desse negócio aqui. Porque os psiquiatras ao redor do mundo já se reuniram e já entenderam que o vício das redes sociais é pior do que a cocaína. Só que quando eu era jovem, os jovens começavam a usar cocaína com 17, 18. Essa cocaína que os meninos estão começando com 3, 2, 4. Porque tem alguém muito interessado na sua mente. Tem alguém muito interessado na sua mente. Porque a sua mente é o lugar onde ficam arquivadas as promessas. A sua mente é o lugar onde fica arquivada a palavra. A sua mente é o lugar onde Deus vai falar. Aí, na sua mente, é onde você vai captar aquilo que Deus está falando com você. É onde você vai ter raciocínio para falar com as pessoas a respeito de Deus. Alguém está muito interessado na sua mente. Então, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Você está pronto para batalhar pela sua mente e pela mente dos outros? Muito bem. Então posso ir para frente? Onde é o primeiro campo de batalha? Na mente. O segundo campo de batalha é nos lugares celestiais. Isso aqui é uma coisa muito importante para você, hoje que nós estamos falando de intercessão. Vamos ler Efésios capítulo 6, versículo 12. Diz assim: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, aonde? Nas regiões celestes. Vamos ler de novo em voz alta? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Agora eu queria que você, como um exército, falasse assim, ó: porque a nossa luta, fala de novo, porque a nossa luta. Não diga que é a luta do pastor, não diga que é a luta do missionário, não diga que é a luta do apóstolo, não diga que é a luta do seu líder, porque Deus está falando que a luta é nossa. Eu gosto quando o pastor Cirilo fala assim: já viu aquelas gaiolas que entra 2 homens para brigar lá dentro? É isso aí, você já está na gaiola. Então é bom você dar um jeito de começar a bater, senão você vai ficar só apanhando. Porque é a sua luta, guerreiro. Deus está dizendo, é a sua luta. É o que a palavra de Deus está dizendo, é a sua, ela é nossa. Não é a luta de Deus, não é a luta dos anjos, não é a luta dos líderes religiosos. Fala bem alto: a nossa luta. A nossa luta. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, mas ela é sim, fala comigo, sim. A nossa luta é sim contra principados e potestades, contra dominadores, fala comigo, dominadores. Sabe aquela coisa opressora, domínio, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, onde? Nas regiões celestes. Então, se a luta é nossa, nós temos que lutar. Eu acho que as duas pessoas, eu acho, viu? O acho é bem grande. Eu acho que as duas pessoas que o diabo mais tem medo delas são os evangelistas e os intercessores. Esses dois aí, o
diabo fica endemoniado quando vê um. Então existe, além da batalha da mente, existe uma batalha nas regiões celestes. Amém? Deixa eu te explicar essa batalha. Você se lembra que uma vez Daniel começou a buscar entendimento a respeito do que estava acontecendo? Um anjo, quando Daniel começou ali a se consagrar, um anjo saiu para ir falar com Daniel. Você se lembra? Só que o anjo demorou para chegar, a resposta não chegava. Por que a resposta não chegava? Vamos ler aí Daniel 10:13, olha o que está escrito aí nos telões. O anjo disse para Daniel assim, ó: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Olha aqui o que aconteceu. Daniel estava buscando entendimento. O Senhor mandou o anjo levar a resposta para o Daniel. Quando o anjo foi levar a resposta para o Daniel, um espírito aí chamado príncipe da Pérsia resistiu o anjo. Falou com ele: aqui você não passa não. Ele falou: eu passo. Aí o espírito, acho que era cearense, falou: aqui mesmo não. O anjo respondeu: olha. E ficou aquele impasse por 21 dias. O anjo não conseguiu passar. Fala comigo, Deus é mais. Deus foi lá resolver o negócio? Foi nada, gente. Deus perde tempo com isso não, e mandou outro anjo. Aí Miguel foi lá. Miguel chegou lá, é um dos primeiros príncipes, resolveu a parada. E aí o anjo pôde chegar. Mas o que esse texto, junto com o texto de Efésios, está nos mostrando? Que existe, Lidiane, uma batalha no reino do Espírito, nas regiões celestes, acima, nos ares. Existe uma batalha real pela sua vida, pela minha vida, pela vida da nossa família, dos nossos filhos, pela vida dos nossos vizinhos, dos nossos amigos. Existe uma batalha real que alguém vai ter que batalhar. Quem? Disse a palavra de Deus: a nossa luta. Então aqui é um campo de batalha nos ares. Ele é muito real. Tudo que acontece nessa igreja, todas as bênçãos de Deus sobre nós nessa igreja, é por causa da graça de Deus, por causa da misericórdia de Deus. A Ele a glória, a Ele somente. Mas Deus tem suas estratégias. Eu acredito que muito do que nós estamos colhendo, se você prestar atenção, você vai ver quantas pessoas dessa redondeza aqui se converteram e estão congregando aqui. Não tem nenhuma placa de igreja lá fora, certo? Não tem nenhuma placa, nenhuma divulgação, nada disso. Sabe o que foi uma das coisas poderosas que aconteceu aqui? 3 anos de oração e adoração, 24 horas. Com muitas falhas? Com muitas falhas. Onde tiver homem tem falha. Mas por 3 anos, um altar de adoração 24 horas por dia foi levantado aqui na salinha do lado. 3 anos, 24 horas por dia, gente orando e adorando. Desde que nós viemos para esse terreno, orando e adorando 24 horas por dia, 7 dias por semana, por 3 anos, ininterruptamente. Isso é uma coisa que atinge a atmosfera, né? Várias igrejas, pessoas de outras igrejas, pastores de outras igrejas vindo orar junto, clamando pela cidade. Você está entendendo? Então existe uma batalha, alguém tem que batalhar. E aqui eu quero falar com você 2 coisas bem simples. Nós não somos mais obrigados a andar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós não andamos mais debaixo desse domínio. Então uma pessoa que está andando por aí,
que a vida dela ainda não pertence 100% a Jesus, ela está andando debaixo desse domínio. Quando alguém vem e faz raiva nela, ela não tem outra opção senão irar. E aí geralmente ela vai praguejar, ou vai xingar, ou vai se irritar, ou vai ficar magoado. Por quê? Porque aquele é o sistema a qual ela está presa. Nós não. A pessoa vai fazer qualquer coisa contra você, o Espírito Santo habita em você, você não é lugar de visitação, você é lugar de habitação, ele habita em você 24 horas por dia. A Bíblia diz que o Espírito de Cristo foi enviado aos nossos corações. A sabedoria que temos não é nossa, ela não é terrena, ela é do alto. Então as pessoas de repente vão vir para roubar a sua mente, para perturbar a sua mente, mas você está em outro lugar. Aí você não vai praguejar, você não vai xingar, você não vai se irritar, você não vai pagar o mal com o mal, porque você está em outro lugar. Aquilo não te mexe mais, aquilo não te atinge mais. Você é de outro planeta. Você é um ET na Terra. Foi Jesus que falou: vocês não são deste mundo, como eu também não sou. Então de repente alguém está brigando com você, você está rindo, ele fala: está rindo de quê? Você fala: nada não. Agora, eu quero te fazer pensar nisso que eu estou falando agora, para mudar a sua ótica a respeito das pessoas e começar a olhar as pessoas com mais amor e compaixão. Porque o falso cristão, muitas vezes ele não é falso por intenção, ele é falso porque ele não foi ensinado a ser verdadeiro. Não é porque ele é mau. Então, às vezes existem pessoas que elas têm uma atitude errada a respeito dos outros. Elas ficam julgando, ficam apontando, ficam acusando. Deixa eu te falar, acusação é trabalho do diabo. Ele é o acusador. Para de trabalhar para ele, certo? Ele já faz isso 24 horas. Então o diabo é o acusador, nós não, certo? Deus nunca acusa, nunca. Se você sentiu acusado alguma vez, não foi Deus, porque o acusador é o diabo. E Jesus deixou claro em João 14:30: o maligno não tem nada em mim. Não tem nada do diabo em Jesus. Jesus não acusa ninguém, Deus não acusa ninguém, nós também não. Mas às vezes os cristãos que não foram ensinados ainda, quando vê alguém cometer pecado, elas ficam lá, está pecando, pecador. Está entendendo? Nós não podemos fazer isso. Às vezes, a gente olha uma pessoa que está vivendo uma situação de pecado, e o diabo quer induzir a sua mente a pensar o que ele, o diabo, pensa. O diabo quer induzir a sua mente a acusar como ele acusa. Você precisa ir com um espírito contrário a isso, para aprender a olhar essas pessoas com misericórdia. Por quê? Porque vamos olhar aqui o texto que nós lemos de novo de Efésios capítulo 2, olha lá. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Presta atenção, vou te falar uma outra ótica desse texto. Morto não reage, reage? Você vai num velório, você dá um tapa na cara do morto, o morto vai fazer o quê? Nada, porque morto não reage. Aí às vezes você fica querendo que a pessoa tenha uma reação, que ela mude de vida. Muda de vida, meu filho. Essa não é a vida que Deus tem para você. Morto não reage. Morto precisa receber a vida, está vendo lá? Ele vos deu vida, ele é Jesus, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, quando nós olhamos para uma pessoa que está nos delitos e pecado, nós precisamos entender que aquela pessoa precisa receber vida, não acusação. Como é que você acusa um morto? Está entendendo? Você já viu que a pessoa pode ser ruim o que for, quando morre fica bonzinho? Já viu? Era tão novo,
gostava tanto dele. Nós precisamos ter esse olhar para as pessoas que vivem no pecado. Estão mortos no delito e pecado. Eles estão lá porque são ruins, porque são maus? Não, olha o versículo 2. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essas pessoas estão vivendo no pecado, irmãos. Elas estão debaixo de uma influência, debaixo de uma opressão. Deixa eu te contar uma coisa. Eu me lembro na minha adolescência, eu já conhecia a palavra, mas eu não conseguia, eu estava desviado, eu não conseguia largar o pecado. Eu falei muitas vezes assim, agora eu vou largar o pecado, agora eu largo. Eu achava que eu ia largar o pecado, e quando eu largasse o pecado, eu voltava para Deus. Você está entendendo? Nunca consegui largar o pecado e voltar para Deus. Eu tive que voltar. Quando Deus me buscou, quando Deus me resgatou, eu estava todo cheio de pecado. Voltei cheio de pecado. Aí Ele me deu vida e limpou os meus pecados, e eu fiquei livre. Mas, quando nós olhamos para as pessoas que estão no pecado, irmãos, nós precisamos olhar para elas com muito amor, com muita compaixão. Sabe por quê? Porque dificilmente alguém fica pecando e o coração da pessoa está assim: eu vou pecar porque eu odeio Deus, porque eu não gosto de Deus. Dificilmente isso acontece. E mesmo se isso acontecer, você vai checar mais profundo, aquela pessoa está cheia de traumas, cheia de decepções com os familiares, com os pais. Nós precisamos olhar para essas pessoas com amor. Por quê, irmãos? Porque o diabo está trabalhando para prender essas pessoas. Você está entendendo? Quando uma pessoa se submete ao pecado, eu já falei aqui, ela se torna escrava do pecado. O apóstolo Paulo falou isso de uma maneira muito específica em Romanos 6,16. Olha o que ele disse aí nos telões, Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? O que ele está falando? Quando você se oferece para obedecer o pecado, você se torna escravo do pecado para a morte. Quando você se oferece para a obediência para a justiça, então você vai se tornar servo de quem? Do Senhor, em obediência para a justiça. Mas as pessoas que estão se oferecendo para servir ao pecado, irmãos, elas se tornam escravas. Fala comigo, escravas. Então nós precisamos olhar com compaixão. Esse texto aqui é um texto que eu vou ler agora, da Bíblia, que já me quebrantou, ele já me fez chorar muitas e muitas vezes, quando eu estava orando por pessoas que precisavam se converter, que precisavam ter os olhos abertos. Olha o que diz aqui, 2 Coríntios 4,4, olha o que diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Fala comigo assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Não é triste isso? Deus com D minúsculo aí, você está vendo? O Deus deste século é o diabo, irmãos, aí, tá? Esse D com D minúsculo aí não é Deus, é o diabo mesmo. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então existem pessoas, talvez até aqui agora, que estão ouvindo a mensagem, elas não entendem nada, porque estão cegas, porque estão presas no pecado. Deus vai mudar isso hoje, em nome de Jesus. Porque existe uma promessa muito antiga de Deus a respeito dessa nuvem negra que tem cobrido as pessoas, coberto as pessoas. Existe uma promessa de Deus a respeito desse véu que está posto sobre as nações, de que Deus destruiria isso. Isso foi profetizado lá em Isaías capítulo 25, lê comigo aí, versos 7 e 8. Olha o que está escrito. Vamos ler em voz alta? Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos, e o véu que está posto sobre as nações. Verso 8: tragará a morte para sempre, e assim
enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Então, vamos ler de novo aqui o texto 2 Coríntios 4:4 e logo em seguida Isaías 25:7. Olha lá, 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Mas, Isaías 25:7, destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. O que o texto está dizendo é que existe uma atuação maligna, antiga, um véu que envolve as pessoas, que cega o entendimento daqueles que não creem, para que eles não conheçam o evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Essas pessoas não entendem, elas estão do nosso lado. Às vezes elas presenciam milagres, como nós estamos no culto aqui tantas vezes, irmão. Deus faz as curas mais impossíveis do mundo, a pessoa está do lado, ela não entende. Ela vai falar, era armação, alguém que armou, era combinado, sei lá o que ela vai falar. Você está entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque existe uma cegueira. Ela pode até querer ver, mas não vê. Mas a promessa que Deus fez é que Ele destruiria essa coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Quando foi que Ele fez isso? Em Cristo Jesus. Essa coberta, olha o versículo 8 aí para você ver. Ele tragará a morte para sempre e enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. O que essa coberta faz? Essa coberta que traz cegueira, ela traz morte, lágrimas. Lágrimas fala de dor, de sofrimento, de angústia. Deus não gosta que o homem passe por isso. Você está entendendo? Dor, sofrimento, angústia não é o que Deus deseja para ninguém. Então Deus falou, eu vou destruir isso. Olha o que diz 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Leia em voz alta comigo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Vamos ler essa parte B de novo aí. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Mais uma vez. Para isto. Só mais uma vez. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Agora preste bem atenção então. Destruir as obras do diabo é a vontade de Deus? É. Libertar esses cativos é a vontade de Deus? Fazer com que o entendimento dessas pessoas sejam aberto, quebrar essa cegueira no entendimento que o inimigo colocou, é vontade de Deus? Então nós vamos ler o último versículo, 1 João 5,14. Vamos ler em voz alta. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. É vontade de Deus que as pessoas sejam libertas? É vontade de Deus que a cegueira seja quebrada? É vontade de Deus que as pessoas sejam tiradas de debaixo desse véu de opressão, de morte, de lágrimas? É vontade de Deus? Se pedirmos, Ele nos ouve, é o que o texto está dizendo. Quando nós nos unimos a Deus, deixa eu te falar uma coisa, a intercessão é o ventre através do qual Deus gera a sua vontade hoje. Quando você declara, quando você proclama, suas palavras trazem vida. Deixa eu te explicar uma coisa. Se você está nos visitando, talvez você não teve essa experiência ainda, mas se você já tem um tempo caminhando na igreja, certamente você já vivenciou isso que eu vou falar. Você já esteve em algum momento, talvez numa roda de amigos, ou num jantar, num café, em um lugar qualquer onde 2 ou 3 ou 4 pessoas estavam ali. De repente, alguém falou uma palavra vinda da parte de Deus, seja um versículo ou uma revelação. Aquela pessoa falou uma palavra, e no momento que aquela palavra foi falada,
Você sentiu que a atmosfera ao seu redor mudou. Aquilo trouxe uma presença do Espírito de Deus, uma presença de vida. Naquele lugar você pode sentir, quase que palpável, por causa daquela palavra que foi falada, você pode perceber a presença de Deus ali. Quem de verdade já viveu uma situação como essa em algum lugar? Levante sua mão, deixa eu ver. Muito legal, deixa eu te explicar. O que aconteceu ali? Jesus falou assim, ó: as palavras que eu falo são espírito e vida. Fala comigo, as palavras que eu falo são espírito e vida. Você sabe que Jesus é o Filho de Deus, que até então era um espírito, mas dali, do momento que ele nasceu, ele passou a habitar em um corpo. Então é como se Jesus estava limitado àquele corpo físico. Mas quando ele falava, então aquela palavra se tornava espírito de novo, e o espírito trazia vida, certo? Que Deus te dê graça para entender e me dê graça para explicar. Quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo pelo poder da sua palavra. Deus é a única pessoa no universo que pode fazer acontecer a palavra exista. Exista. Algo não existiu, não tem matéria-prima para fazer, não é montar. Não é apenas criar, não como se faz um bolo que você quebra o ovo, a farinha. Não tem ovo, nem tem farinha de trigo. Ele fala exista e o bolo aparece do nada. Existe, só Deus pode fazer isso. Então quando Deus criou todas as coisas, Ele falou: haja luz. Existe, e houve luz. Certo? Existe. O que aconteceu ali? João capítulo 1 diz: no princípio, falando sobre Jesus, Ele era o verbo. A palavra, o Logos. No princípio Ele era o verbo, Ele era a palavra. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Jesus, que era a palavra. Deixa eu explicar. Quando Deus falou: haja, aquele verbo era Jesus. E o Espírito de Deus, através daquele verbo, fez acontecer o que Deus tinha falado. Fala comigo, falado. Macaco não fala, vaca não fala, boi não fala, você fala. Deus te deu o poder da palavra. E Deus falou que a vida e a morte estão no poder da língua. Quem dela bem usufrui comerá os seus frutos. Certo? A vida e a morte estão no poder da língua. Então deixa eu te explicar o que aconteceu. Lembra de Jesus falando: as palavras que eu falo são espírito e vida? Quando você libera uma palavra segundo a vontade de Deus, ela não é mais apenas a sua palavra, mas ela é a vontade de Deus verbalizada na sua boca. Essa vontade de Deus se torna o espírito e a vida a todos que são alcançados por essa palavra. É por isso que naquele momento que você estava reunido lá com aquelas 3 ou 4 pessoas, e aquela pessoa liberou aquela palavra, era só uma palavra, né? Blá, 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 bli, bli, bli. O som não poderia causar nada. O que foi que causou? É que porque aquela palavra era a mais perfeita vontade de Deus, quando aquela palavra foi liberada, ela se tornou espírito e vida para todos que estavam ali. O que eu quero te dizer? Que quando você abrir a boca em intercessão para liberar nessa terra a vontade de Deus, as suas palavras vão se tornar espírito e vida para todos que são alvo dessas palavras. Libera um pouquinho dessa unção aí, pelo amor de Deus, gente. Espírito
amamos, queremos tua presença aqui. Não há ninguém como tu, não. Espírito e vida, eu declaro: os céus estão abertos sobre Fortaleza. Eu declaro: o véu do engano está destruído em Cristo Jesus. Que a luz brilhe, que a palavra traga vida, que a luz brilhe, que a libertação alcance os cativos. O que você tem que fazer é só liberar, concordar com a vontade de Deus. E se você concorda com a vontade de Deus e você libera essa vontade, então aquilo vai acontecer. Eu posso te dar muitos testemunhos a respeito disso. As maiores experiências que eu tive de ver pessoas sendo libertas. Eu estou olhando para o João ali, estou vendo a esposa dele do lado dele, a Miciane. Eu tentei evangelizar que a menina, tudo que é jeito, ela não abria as portas, ela não deixava, ela era ignorante, bruta. Não queria saber, era enfurnada no quarto dela, não dava atenção. Eu tentava evangelizar ela. Sabe o que eu comecei a fazer? Profetizar vida, libertação, cura, salvação. Eu tive que parar de falar, só concordar com que Deus queria fazer mais que eu, Ele queria mais que eu. E aí eu fiquei profetizando, orando, Senhor, as portas estão fechadas para mim, eu não posso entrar lá, mas tu podes, entra naquele quarto, que aquela menina não abre aquela porta para mim. Entra naquele quarto, Senhor, vai lá. Eu declaro vida, eu declaro salvação. Sabe o que aconteceu? Alô? Pastor Gilson, é a Miciane. Você pode conversar comigo hoje? Eu falei, eu posso, filho. Vamos comer uma pizza lá na Dom Luiz? Vamos sim. Ela foi, crente que eu ia. Chegou lá, estava só a Isabela e a minha esposa Aline. Deram o bote nela. Quando ela me ligou, eu falei, já está feito, não tem nem conversa. Porque Deus vai à frente, né? O casal que me deu mais trabalho foi o Lelê com a Carol, de todos. Porque não convertia de jeito nenhum. Ia para a igreja, não convertia, ia para a célula, não convertia. Reunião, discipulado, conselho, aconselhamento, convertia e vivendo no pecado. Ir para a igreja bebo. E não largava o pecado de jeito nenhum, nem ele nem ela. Por quê? Porque eles eram ruins? Porque eles estavam presos, escravos. Era culpa deles? Tinha outro culpado. Sabe como é que resolve? Senhor, eu quero me colocar no lugar do Helder e da Carol. Eu quero te pedir perdão, Senhor. Eu quero orar por ele. Deus, se eu que sou homem, que sou mau, consigo amar quanto mais o Senhor. Eu declaro a vontade do Senhor sobre a vida dele. Oh Deus, e aí eu começo a batalhar. E eu começo, porque é a minha luta, é só minha, é nossa. Alguém vai ter que dar pancada nesse bicho para ele largar o povo. Está entendendo ou não?
Concordância, eu e você concordando em intercessão, concordando em oração. Por muito tempo eu tenho ensinado as pessoas. Agora não que eu estou de férias, irmão. Agora eu só fico comendo churrasco, tomando banho de piscina, tomando banho de mar, velejando. Estou de férias, agora é o Naná que está fazendo essas coisas aí. Dia 7 de janeiro minhas férias acabam aí. O diabo está ficando preocupado. Mas eu não estou de férias de Deus não, viu, irmão? Acho que vocês estão vendo aí. Mas eu tenho ensinado por muito tempo, meu amigo. Sábado, separa o dia para você consagrar e orar e falar: Satanás, larga o povo, larga o povo. Nós estamos declarando: larga o povo. Você não pode pôr a mão no povo. O povo vai ouvir a palavra de Deus hoje. Você não pode impedir. Deus quer um ventre para gerar a vontade dele na terra. Deus quer alguém que entenda que quando você falar a vontade de Deus, suas palavras se tornarão espírito e vida. Espírito e vida, 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 espírito e vida. Eu falo cura sobre o seu corpo agora. Toda doença vai embora. A vontade de Deus é que você esteja são, curado, porque a palavra de Deus diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu não há doença, no céu não há dor, no céu não há coxos, no céu não há cegos. Oh, eu digo vida sobre você. Você que está doente, seja curado agora, em nome de Jesus. Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. E você vai fazer suas palavras se tornar espírito e vida agora. Lembra aquela música que eu falei que você ia cantar ela diferente no final? Pois é agora. Inunda a terra. Vai lá, Espírito. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. O teu reino vem, faz teu querer, vai lá. O teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Vai lá, o teu reino vem, libera. Espírito e vida, saiam da tua boca agora. Espírito e vida, saiam da tua boca agora. Inunda a terra. Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Deixa eu te dar um conselho. Leva a sua célula mais a sério. Leva o seu GE mais a sério. Você não está entendendo. O diabo leva o seu GE mais a sério do que você. Você não está entendendo. O diabo leva a sua célula mais a sério que você. Ele é mais preocupado com o seu GE, com a sua célula, do que você. Entenda isso. Libera vida. Eu quero convidar você a abrir sua boca agora e declarar vida sobre a sua região, sobre o lugar que você mora, sobre onde você faz sua célula, sobre onde você faz seu GE, sobre o seu ambiente de trabalho. Senhor, eu declaro vida agora. Eu declaro que a tua palavra vai entrar ali. Eu declaro que os cativos serão libertos. Eu declaro que os cativos serão libertos. Oh, a tua palavra. Vai, 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 vai. Deixa Deus gerar a vontade dele através de você. Deixa Deus gerar a vontade dele através de você. Libera vida agora. Libera vida agora. Libera. Deixa a sua boca ser instrumento da justiça de Deus.
Nós vamos declarar juntos aqui agora. Declara comigo assim, ó: juntos como igreja. Fala mais forte: juntos como igreja. Nós declaramos, pela autoridade do nome de Jesus, que toda cegueira no entendimento de cada pessoa que está aqui dentro seja quebrada agora, na autoridade do nome de Jesus. Toda cegueira seja desfeita agora, na autoridade do nome de Jesus. Nenhum cativo, nenhum escravo, nenhum preso pelo pecado, na autoridade do nome de Jesus. Amém, 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 amém. Nós queremos gerar a tua vontade aqui, Senhor. Nós queremos gerar a tua vontade. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. O teu reino vem, faz seu querer, inunda a terra. A sua família faz parte da promessa de Deus para a sua vida. Seus pais, seus irmãos, seus filhos. Não ache que é uma coisa racional que um dia eles vão decidir. Há uma escravidão e alguém que precisa pagar um preço de liberar a vontade de Deus. É espiritual. Você quem vai começar a declarar: essas cadeias cairão, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essas cadeias cairão, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meu pai, eu não abro mão da salvação dele. Minha mãe, eu não abro mão da salvação dela. Meus irmãos, eu não abro mão da salvação deles. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus: inimigo, tire suas mãos, tire suas mãos, tire suas mãos. A palavra de Deus está entrando, o testemunho do Senhor está entrando, o testemunho do Senhor está entrando. Eu quero convidar você mais uma vez agora. Profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre a sua família, profetiza cura, profetiza libertação, profetiza salvação. Seus filhos serão poderosos em Deus, seus filhos farão proezas em Deus. Sua família vai servir a Jesus, sua família vai ser cheia do poder de Deus. Abre a sua boca agora, profetiza, profetiza. Suas palavras se tornarão espírito e vida. Espírito de Deus,